E aí, meus amigos e amigas coloradas, é chegada a hora de mais uma eleição no nosso Inter. Eu sou o Ricardo Panella, integrante do Povo do Clube, chapa 4 para o Conselho Deliberativo. Infelizmente, a gente não conseguiu se encontrar no Beira-Rio esse ano, né? Não conseguiu trocar aquela ideia no pátio, como sempre. Mas eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês de alguns projetos do Povo do Clube, chapa 4 para o Conselho Deliberativo. Essa eleição, infelizmente, foi manchada por uma série de episódios lamentáveis protagonizados pelos velhos caciques aí que estão desesperados pelo poder, né? Que não aceitam as regras eleitorais, não respeitam os regulamentos do clube. Isso não é nenhuma novidade, infelizmente. Não respeitam nada, não respeitam a torcida, não respeitam a instituição, se acham maiores que o Inter, se acham acima de tudo e de todos, né? E a torcida não aguenta mais essa gente. O clube não é deles, o clube é do povo, o clube é teu, o clube é nosso. E a gente junto vai correr essa gente e fazer as mudanças que o Inter tanto precisa, né? O Povo do Clube é um movimento de arquibancada, né, formado por torcedores e torcedoras como tu, que perceberam que não vai ser essa gente que vai fazer as coisas por nós, né? A gente percebeu que não vai ser o Dr. Fulano, não vai ser o Beltraninho engravatado, não vai ser o outro lá da família tradicional que se acha dona do Inter. Essa gente não vai fazer nada por nós. Eles não pensam na torcida. Eles não sentem o que o torcedor sente. Então, assim, a gente vai fazer por nós, né? O Povo do Clube tem esse objetivo. É um movimento da arquibancada, né, de torcedores e torcedoras que vai botar a cara e fazer as mudanças que o Inter precisa, né? A gente conversa muito com a torcida e está sempre acompanhando as redes e percebeu esse ano, né, por exemplo, que uma demanda muito grande da torcida do Inter aconteceu aí depois daquela frustração enorme, né, de não poder votar na eleição de presidente no primeiro turno. A torcida ficou indignada e a gente concorda totalmente, é um absurdo, né, ter uma eleição indireta, né, e o Conselho Deliberativo escolher pelo sócio quem é que vai para o pátio. Isso não pode mais acontecer, né? E o Povo do Clube escuta a voz da torcida, transformou isso num projeto e já protocolou lá no Conselho Deliberativo para que na próxima reforma estatutária, que é no ano que vem, né, seja votado. E aí é que entra o papel de vocês, né? Vocês precisam botar o Povo do Clube como a maior bancada, né? Dar o voto de confiança agora é a hora, né, do Povo do Clube ser eleito com a maior bancada do Conselho Deliberativo para conseguir aprovar esses projetos tão importantes, né? E esse é um deles, né? A gente já protocolou um projeto para que na reforma estatutária do ano que vem o torcedor tenha para sempre o direito de votar, né? Escolher quem é que vai para o pátio. O torcedor vai votar no primeiro e no segundo turno, né? Vai escolher o presidente, de verdade, né? Sem ter Conselho Deliberativo fazendo um filtro prévio. Isso aí não pode mais acontecer. Outro projeto que a gente teve a ideia, né, acompanhando as redes sociais e vendo as demandas da torcida, é a redução no número de conselheiros. A gente concorda plenamente com vocês. Tem conselheiro demais, né? Não precisa tanto, né? São 300 e tantos hoje, é um exagero, né? Então a gente entende que reduzir para 200 já está de bom tamanho, né? E extinguir os tal dos conselheiros natos. Não é democrático, não faz sentido nenhum alguém ter cargo vitalício no clube, né? Quem tem que escolher os conselheiros é tu. Quem tem que escolher os conselheiros é a torcida colorada, é o sócio, né? Essa história de conselheiro nato, de gente que fica lá para sempre no cargo, não tem mais fundamento, né? Então isso é outra proposta que a gente, né, acompanhando vocês aí nas redes sociais, acompanhando as demandas da torcida, já transformou em projeto e já protocolou, né, recentemente, para que na próxima reforma estatutária seja debatido e com o apoio de vocês, a gente, do Povo do Clube, vai ter maioria no Conselho para aprovar, né? Redução do número de conselheiros. Outro projeto nessa mesma linha é que os conselheiros que excederem o número de faltas,
perdem o mandato, né? Não é possível ter tantos conselheiros que faltam e não acontece nada, né? Eles vêm essa época de eleição pedir voto para vocês aqui na maior cara de pau, fazer um monte de promessa e depois não estão nem aí, não aparecem lá no conselho, não aparecem nas votações, não participam, né? Tem conselheiro aí com mais falta do que presença. E hoje o regulamento não prevê que eles perdem o mandato. Eles ficam até o fim do mandato. Só que agora o mandato é de 6 anos. Então, assim, não pode mais aceitar isso. O clube não pode mais ser recheado de conselheiros inúteis, descompromissados, que não estão nem aí, né? A nossa visão é a seguinte: quem não está afim não tem que ficar lá. O Conselho Deliberativo é um órgão que não é por status e sou conselheiro. Quem está lá é para trabalhar pelo Inter, pelo torcedor, né? Então, assim, até agora eu já falei 3 propostas concretas, né? Porque a gente não é de blá blá blá, de promessa, a gente ouve a torcida, transforma em projeto, protocola e vai à luta para aprovar. Então, assim, eleição direta para o primeiro turno, redução do número de conselheiros e extinção dos cargos natos, né, dos cargos vitalícios, e a expulsão, né, a perda de mandato dos conselheiros que excederem o número de falta. Já são 3 propostas importantes, né, que o povo do clube, com a ajuda de vocês, né, na verdade são propostas da torcida que a gente acolheu e protocolou já, né, fora outras tantas que a gente trabalha já há bastante tempo aí, mas infelizmente a gente precisa de maioria no conselho para aprovar, né? Eles não querem. As eleições consulares, por exemplo, né, é outra questão que a gente já há 2 reformas estatutárias apresenta e é derrotado lá, porque esses velhos barões aí, ó, não querem eleições no consulado, não querem que o pessoal do interior tenha voz, eles querem cabresto, eles querem criar currais eleitorais nos consulados, essa é a verdade, vocês sabem. Então, assim, o povo do clube vai apresentar novamente projeto para ter eleições nos consulados, né? O sócio da região é que tem que escolher o seu cônsul, os seus representantes, e não ser indicação da gestão. Outra proposta, fim da cláusula de barreira. A gente gosta de clube democrático, a gente quer o Inter mais democrático possível. Cláusula de barreira é um absurdo, né? Quem fizer tantos por cento de voto, bom, bota proporcional o número de conselheiros. Não é possível o clube ficar se fechando, criando barreiras, né? Para se fechar, para manter os mesmos de sempre ali. Tem que acabar. O Inter precisa de democracia radical, transparência radical, a central de fiscalização tem que sair do papel, né? Os conselheiros que pedem acesso a documentos, acesso a contratos, a notas fiscais, têm que receber isso na hora. O sócio tem o direito de ir lá no clube e pedir, eu quero ver a nota fiscal aqui, eu quero ver a conta de luz desse mês. Quanto que deu a conta de luz do Inter esse mês? Quanto que deu a conta de água? Né? Quanto que o Inter gastou em voo fretado? Vocês têm que ter o direito de fiscalizar o clube. E os conselheiros ainda mais. E hoje eles não fornecem as informações solicitadas, né? Isso tem que acabar. Então, assim, são projetos concretos. Tantos avanços que eu poderia citar aqui. Abertura de novas associações no Parque Gigante. Uma luta que a gente vem travando há anos e nenhum desses barões aí, desses caras que estão lá agarrados no poder, nenhum deles quis. Eles simplesmente engavetam os projetos que a gente manda, as propostas de abertura de novas associações no parque, porque, na verdade, vocês sabem, eles querem extinguir o Parque Gigante. Querem entregar para a empreiteira, assim como eles querem entregar para a empreiteira o Gigantinho, assim como eles querem entregar para a empreiteira o terreno sul, ali o estacionamento sul, né? Então a gente tem que abrir o olho, tem que ficar muito atento e a torcida tá cada vez mais entendendo como funciona o processo, né? Quem é quem lá no clube e tá abrindo a mente, né? Tá se interessando e isso é muito positivo,
né? O Povo do Clube é um movimento que nasceu para isso, né? Para acabar com essa história de torcedor torce, dirigente dirige. A gente quer que vocês venham com a gente, venham nos ajudar e venham ser a mudança, né? Porque a gente não pode depender mais de engravatado nenhum, não existe solução mágica. E é importante que a torcida entenda isso. Não existe figurão nenhum salvador da pátria que vai cair de paraquedas no Beira-Rio para salvar o Inter. Quem vai salvar o Inter são vocês. Quem vai salvar o Inter é a torcida do Inter. E só a gente vai ter força unido para tirar essa gente lá que se acha dona do Inter, que se entranhou lá no Beira-Rio. E olha, não tem nem palavras para dizer a baixaria que eles estão fazendo, porque estão tão apegados no poder que não conseguem admitir a derrota, não conseguem compreender que o ciclo deles se encerrou, que o ciclo deles acabou e que eles precisam dar a vaga. É isso que está acontecendo. Então, assim, eu peço para vocês, mais do que nunca, o apoio, né? Contem para os seus amigos colorados essa conversa que a gente teve, expliquem para eles o que está acontecendo e peçam o voto na Chapa 4, no Povo do Clube, que é o movimento da torcida colorada, um movimento de arquibancada, né, sem figurão, sem cacique, né, não tem essa. Aqui a gente é torcedor que nem vocês e está aqui para mudar o Inter de verdade. Então, no Conselho Deliberativo é Povo do Clube, Chapa 4. É Chapa 4!